Olá a todos, hoje eu vou falar sobre um tema que atinge todos os criadores, tanto que já criam há um tempo ou os iniciantes. Esse vídeo aqui é mais voltado para o criador iniciante, porque muitos ficam um pouco perdidos, com dificuldades no início da criação. Então o tema que eu resolvi criar para mostrar aí alguns pontos aqui é da dificuldade do criador até o objetivo final, que é o objetivo dele alcançar na criação dos periquitos. Por que eu falo da dificuldade ao objetivo? Tem muita gente que tem um sonho de ter um criatório X ou Y. E eu não usei essa palavra sonho porque o sonho é algo mais difícil de você atingir. O objetivo não, o objetivo é algo que qualquer pessoa atinge. Por exemplo, sonho. Tem gente que tem um sonho de ir até Marte. Não é para todo mundo. Ninguém nem nunca foi. Ah, eu tenho um sonho de jogar basquete igual o Michael Jordan. Isso não é para qualquer pessoa. Ah, eu tenho um sonho de nadar igual o Michael Phelps. Eu tenho um sonho de ser rei. Às vezes tem só em outra encarnação. Então, o sonho é algo bem mais distante. Então a gente pode sonhar com algumas coisas, né? Não paga nada. Então eu usei a palavra objetivo porque a criação de periquito ela é fácil de você alcançar o seu objetivo. Ou seja, você começa às vezes nadando no raso, criando com aves que não seja aquilo que você deseja, mas com o tempo e com fruto de trabalho, você chega onde você deseja, você atinge o objetivo, você consegue ter um plantel muito bom. Então por isso que eu usei essa terminologia da dificuldade ao objetivo final, que todo criador quer ter um plantel em destaque, ok? Então vamos lá. Primeiro problema que todo criador enfrenta quando ele não tem nada e ele vai começar uma criação é o quarto ou o local que ele vai criar. Esse é o primeiro problema. Tem gente que não tem um quarto de criação, aí ele tem que fazer um quarto de criação. Ele tem que fazer uma voadeira. Tem gente que cria do lado externo da casa, numa varanda, num cantinho do quintal, né? Não tem problema nenhum. As aves às vezes se adaptam ali e procriam bem, não tem problema. Mas o ideal é ter um quarto de criação. E tudo vai dinheiro, tudo vai gasto e às vezes a pessoa não tem condição de fazer. Esse é o primeiro problema que todo criador enfrenta. E para ter esse quarto de criação, não é qualquer quarto de criação. Tem gente que tem quarto de criação e às vezes tem problema. Porque vai depender também da região que cada um mora. Às vezes um quarto de criação ele pode ser muito abafado, ele pode ser úmido, o quarto não pode ter mofo. Tem que ter uma boa renovação de ar, tem que deixar umas janelas abertas para o ar ser renovado. Não ter corrente de ar. A corrente de ar faz mal para as aves. A renovação de ar é necessária. Sem renovação de ar não procria. O filhote morre dentro do ovo. Excesso de umidade não vai criar bem. Baixa umidade também não vai criar. Então, dependendo da região que o criador esteja, ele vai encontrar dificuldade nesse quarto de criação e ele vai ter que se adaptar para ter um bom criatório. Caso contrário, não vai conseguir com um pouco de facilidade, ok? Então vamos para outro ponto aqui. Esse é o primeiro. Depois sanado isso, já tem o local, já tem o quarto de criação, o criador começa a enfrentar outro problema. Qual que é o problema que o criador vai enfrentar? Adquirir gaiolas e ninhos. Porque se você for numa loja comprar ninho, você vai comprar ninho de MDF e geralmente quem faz o ninho não cria. E o ninho não é próprio para criação, eles são ninhos descartáveis, você usa e tem que jogar fora. Só que eu não aconselho esses tipos de ninhos porque os filhotes quando eles estão maiores, eles começam a andar dentro do ninho e eles caem. Se cair num período de frio, eles vão morrer. Porque no outro dia quando você chega, eles morrem por hipotermia. Então a porta do ninho ela tem que ser alta. E quem faz esses ninhos que são vendidos em pet shop, a porta do ninho é baixa. E dependendo da gaiola que você compra, não tem espaço para colocar um ninho que a porta é alta. Você tem que colocar um ninho externo. Porque você tem que mandar fazer um ninho. Você tem que achar um marceneiro e pedir para fazer ninhos bem feitos. O fundo, aonde vem a parte côncava que eles botam,
tem que ser móvel e de madeira para você poder trocar e lavar quando for repor para iniciar uma nova postura. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos do canal, quem acompanha sabe disso, tá? É só assistir, tem vários vídeos aí que eu já mencionei sobre isso, principalmente no vídeo que tem 2 horas, que é o Manual do Criador. É só assistir, tá lá, tem um capítulo lá só falando de ninho. Eu mostro o ninho, mostro o fundo de madeira, é feito de tábua, né? Tem a parte côncava que eu pedi para fazer para poder lavar e ficar fácil. Se for de MDF vai dar problema, tá? Porque o MDF é um papelão prensado que, se for água ali, vai por causa das fezes, né? Tem ninho que fica muito úmido, o criador vai ter problema. Então o primeiro problema vai ser esse ninho e as gaiolas. O criador às vezes não sabe o que comprar. No mercado tem várias gaiolas boas, né, de várias marcas. O criador tem que ver uma que se adapta melhor a ele. E como que ele vai saber isso se ele não tem nada? Visite criadores que já criam um tempo. Próximo a você deve ter criador que já cria há muitos anos. É só você visitar, pegar informações, né? Eu faço esse vídeo aqui, eu estou aberto a contato também, a dar explicações, a orientar. Estou aqui direto fazendo vídeos. Então, o criador ele tem que adquirir boas gaiolas. E quando eu falo boas gaiolas, é questão de espaço também. A gaiola ela tem que ter espaço, a ave tem que ter conforto. Tem gente que pega a gaiola pequenininha e a ave fica estressada ali dentro. Então, as gaiolas têm que ser boas, com espaço. O ninho tem que ser de preferência, a parte de fundo de madeira. Você pode até fazer de MDF, revestido dos 2 lados, não tem problema. Mas o fundo tem que ser de madeira, né? De preferência tábua e móvel para poder lavar. Esse é o outro problema que o criador enfrenta. Sanado isso, tendo o local de criação, gaiolas e ninhos, terceiro problema que o criador enfrenta: conseguir bons casais, boas matrizes, bons filhotes. Esse é um problema que assola todos os criadores, e comigo não foi diferente, quando você vai começar uma criação. Porque quando você vai comprar um periquito, eu já falei sobre isso aqui, tem vídeo específico aqui só sobre isso, você não consegue comprar os periquitos de ponta, os extra, que você vê às vezes publicado na mídia social. Quem cria também quer evoluir, quem cria segura os melhores para ele, e ele vai te vender o quê? O excedente, aquilo que ele não vai usar. Então você já começa com os descartes do outro criador. E você vai começar trabalhando com isso. Só que a genética fala, a genética vem do outro criador também. E ela fala e vai nascer aves boas. Mas você não vai começar com os periquitos extra que você queria. Porque caso você consiga comprar periquitos extra, você vai gastar um dinheiro enorme. E não é sinônimo de que ave boa gera bons filhotes. Não, às vezes não vai sair tão perfeito quanto você espera. E existe uma diferença muito grande entre descarte e refúgio. Quando você vai comprar ave de qualquer criador, você compra os descartes dele, aquilo que ele está descartando da seleção genética, aquilo que ele não vai usar. Isso é descarte. É igual um jogo de baralho. Você tem um jogo, você descarta uma carta que não serve para você. O cara do lado pega aquela carta que você descartou no monte, usa ela, faz um jogo, bate e ganha a mesa. Descarte não serve para você, mas serve para o outro. O lixo de um é o tesouro do outro. Já refúgio, essa terminologia refúgio, é bicho com problema. Não se vende, não se doa ave com problema, a não ser que você chega para o criador que vai adquirir e fala: essa fêmea tem esse problema, você quer? Ele fala: quero. Você pega e doa. Ele já está sabendo do problema. Esse macho tem um problema, você quer? Quero, vou tentar com ele. Você doa. Não tem problema, mas isso já é refúgio, ok? Então o criador, quando ele vai começar uma criação, ele tem esses problemas. Você tem que saber muito bem no criador que você vai adquirir as aves, um criador honesto, um criador que cria bastante tempo, um criador que vai te orientar e que você vai começar devagarzinho, até você chegar no objetivo final, porque as dificuldades ainda vão aparecer. Assim que você começa o plantel, que você adquire as aves, tem a questão também da quantidade. O cara que está começando, ele não tem nada. Aí ele pega e compra 5 casais. Ele já vai gastar um valor com gaiola, com ninho, com quarto e ainda adquirindo as aves.
Aí compra 5 casais. Os 5 casais saem de um criatório que tem 400 periquitos e chega num criatório recém-montado que não tem nada, só tem os 5. Eles vão ficar caladinhos, eles vão emudecer. Vai ficar ali, um dá uma piada aqui, o outro dá outra piada ali, até eles acostumar e começar a fazer um barulhinho. E aí o criador tem outro problema, porque os periquitos, para eles procriarem bem, eles precisam dos churreios, o barulho que eles produzem. E isso estimula os machos a produzir sêmen e as fêmeas a ovular. E aí vocês têm só 5, vai criar? Um dia vai, mas vai levar um tempo maior. Aí começam outros tipos de problema. Nem todas as fêmeas, você tem 5, começam a procriar simultaneamente. Às vezes essa começa a botar nesta semana. No final da outra semana, essa aqui começa a botar. E essas 3 não. Só essas 2. E essa com essa no intervalo de uma semana. Essa bota 7 ovos e esta bota 8 ovos. Só que essa aqui, quando nasce o primeiro filhote, ela não trata. Como que você vai transferir os outros ovos galados dessa fêmea para essa? Se essa também tiver com ovos galados, ela já tem 8, a outra tem 7. Como que você transfere? Você não tem mais para onde fazer. E essas 3 aqui não botaram. É outro problema. Aí, para o criador ter sucesso, ele tem que ter mais periquitos procriando. Porque quando você tem mais gaiolas, você tem como mexer o quebra-cabeça caso ocorra um problema desse. Uma fêmea que não trata, você tem como transferir, jogar 2 ovos para uma fêmea, 2 ovos para outra, o filhote que nasceu para aquela outra fêmea que já está com filhote, e o seu plantel ir galgando devagar, tá? Então, o início é muito complicado. O criador precisa também de ter uma pitada de sorte. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre sorte ou dedicação. Isso complementa esse vídeo aqui. No início, o criador tem que ter sorte. Se ele tiver uma pitadinha de sorte, a coisa começa a fluir. Então, o criador, quando ele inicia, com todos esses passos que eu estou falando aqui, quando ele vai procriar, ele tem que ter uma pitada de sorte e tem que ter também uma quantidade considerável de periquitos para fazer o barulho, os churreios e estimular o início dessa criação, ok? Passado isso, começa o outro problema, a procriação e o manejo. O manejo é o trato diário, né? O criador não pode ter preguiça, trocar água, limpar fundo, limpar criatório. O criatório não pode ficar sujo, não pode ficar com pó, tá? O pó da pena, que eles soltam bastante, isso pode prejudicar a respiração dos periquitos e a própria vida do animal. Então o criatório tem que sempre estar limpo, tem que ter uma renovação diária ali. Sementes boas, farinhadas boas, minerais, água limpa, isso eu já falei em vídeo aqui, só destinado à alimentação. O criador tem que ter um bom manejo, um bom trato, tá? Criador que não tira um tempo bom para poder cuidar dos periquitos, ele vai ter um problema num curto e médio prazo. Outro problema que tem é na procriação. Começa a procriar, independente de se você tenha já várias gaiolas com vários casais procriando, vão acontecer problemas uma hora ou outra. Comigo sempre aconteceu. Todo ano eu tenho problema com procriação também. Mesmo sabendo, mesmo já tentando eliminar todos e sanar todos os tipos de problema sempre acontece, porque nós estamos tratando com vida e sempre vai acontecer um probleminha aqui, outro ali. E quais são os problemas que todo criador vai enfrentar, seja ele experiente ou não? Fêmea que não bota, você coloca o casal na gaiola, a fêmea não bota. Macho cruza e a fêmea não bota. Pode ser N tipos de problema nela, tanto interno, em ovário, etc., quanto também nutricional, estresse e outros problemas. Então o criador tem que achar o problema ou trocar, mudar a fêmea, mudar o casal. Fêmea que bota e não choca. Tem fêmea que bota e fica do lado de fora do ninho e o ovo está galado. Você tem que ter outras fêmeas, você marcar o ovo, anotar, ter um caderno de anotação. Criador que não anota, não grava tudo da criação, ainda mais se a criação for grande. Tudo tem que ser anotado, tem que ter uns 2 cadernos de anotação, um com relação com todos os periquitos, o outro para anotar transferência de ovos, o que está acontecendo em cada gaiola, tudo. E quem for fazer pedigree, tem programas que você joga no computador e faz. Eu faço dessa forma. Então tem fêmea que fica do lado de fora do ninho.
Outra, tem fêmea que quando olha lá, os ovos estão escuros e deu morte embrionária. Tem fêmea que se o criador olha, ela choca o dia inteiro. E à noite ela dorme do lado de fora do ninho. Vai dar morte embrionária. O embrião começa a desenvolver e depois morre. Por quê? O ovo fica frio, ela está do lado de fora. Então o criador também ele tem que ter o cuidado de vez em quando de dar uma olhada à noite nas gaiolas sem acender a luz. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está no escuro e você acende a luz, dá aquele clarão, tem periquito que dá ataque e morre por causa do choque da luz. Se você for acender a luz do criador, tem que colocar um sistema da luz ir clareando de forma gradual, lentamente, demora uns 5 minutos até você clarear o quarto inteiro, como se estivesse amanhecendo o dia. Criatório que está totalmente escuro, você chega e acende a luz ali de uma vez, tem periquito que dá ataque e morre. Não faça isso. Tem fêmea que sai do ninho e depois não volta mais. Aí não faça isso. O criador tem que colocar, às vezes, umas luzinhas que tem de quarto de bebê. Você compra isso em loja de produto para quarto de criança. Você coloca na tomada, no meu criatório tem, fica uma penumbra o criatório. Mesmo sem luz, nada. Você coloca na tomada, fica uma penumbra ali. Isso ajuda também as fêmeas que saem do ninho a voltar, né, para o ninho à noite. E você também, se você entrar e esperar um pouquinho ali dentro, você começa a enxergar tudo. Aí você começa a ver se tem todas as fêmeas dentro do ninho, se tem fêmea dormindo do lado de fora, para você controlar isso aí e sanar alguns problemas. Fêmea que não trata. Tem fêmea que o filhote nasce, ela fica olhando para ele. E ele lá com o papo vazio. O que você tem que fazer? Passar para outra fêmea, porque tratar de filhotinho recém-nascido é muito difícil. Tem um jeito de tratar, mas é muito complicado, não aconselho ninguém a ficar sofrendo com isso. Tem que ter mais gaiola para você transferir, e é assim que transfere, anota. Fêmea agressiva, tem fêmea que arranca pena das costas dos filhotes quando eles estão maiores, tem fêmea que bate, o filhote cai do ninho, ela vai lá, acaba com ele. E o macho também, tem uns problemas nos machos. Tem macho que não gala, tem macho que não está no período fértil dele, tem macho que fica 2 anos sem produzir sêmen, aí depois produz. E o que você vai fazer com essa fêmea que está com esse macho? Você vai ter que inseminar. Se ele não tem sêmen, você insemina. Tem vídeo aqui no canal falando sobre inseminação. Tem macho que não trata de filhote, trata só da fêmea. Aí quando os filhotes estão maiores, você tem que tirar ele da gaiola, deixar só a fêmea com os filhotes. Porque senão ele começa a querer cruzar com a fêmea vai ficar mais agressiva para botar e aí encavala tudo. Eu tenho o hábito de quando os filhotes estão maiores, você já vê a cor dos filhotes, eles já estão andando no ninho para tudo quanto é lado, eu retiro um deles da gaiola. Se o macho trata dos filhotes, eu tiro a fêmea e deixo ela descansando, para voltar com ela depois que os filhotes já estão totalmente independentes, voando e comendo. Aí eu volto a fêmea e jogo os filhotes à voadeira de filhote. Se o macho não trata dos filhotes, ele trata só da fêmea, eu tiro o macho e deixo a fêmea, até os filhotes aprenderem a cuidar de si sozinho. Quando os filhotes já estão quase pulando o ninho e estão indo para o fundo, eu coloco vasilhas grandes para eles entrar dentro, aprender a alimentar e tiro o ninho, porque se você deixar o ninho com uma fêmea ali, ela forma casal com o macho da gaiola do lado e começa a botar. É outro problema. Você pode fazer isso? Pode, mas ela pode ficar agressiva, você insemina o macho que você quer nela, você vai tirar filhote do casal também, porque ela vai botar, você cria ela como se fosse uma galinha. Ela cria sozinha, ela bota, vira aquele ciclo e sozinha na gaiola, ela bota, choca, trata dos filhotes, tranquilo. Eu não gosto, eu tiro o ninho, deixo ela com os filhotes, e aí depois quando os filhotes for para a voadeira dos filhotes, eu volto o macho e volto o ninho. Eu faço dessa forma. Então, sanar desses problemas, quarto de criação, gaiola, ninho, conseguir bons casais, a procriação, o manejo, o criador vai passar também por outros tipos de problema uma hora ou outra. Por exemplo, a qualidade dos filhotes é outro problema que o criador vai ter. Os filhotes começam a nascer, e aí o criador fica vendo a qualidade não tá da forma que ele deseja. Aí ele vai comprar mais aves de outros criadores para ir melhorando. Porque a criação do periquito padrão show é a morfologia, é ter aves cada vez morfologicamente melhores. Aí ele vai passar para esse tipo de problema. Quando todos os outros estão sanados, vem a questão da qualidade, melhorar a qualidade do plantel. Isso é normal e todo criador passa por isso, e eu acho que até de forma eterna. Enquanto você criar, você vai querer melhorar seu plantel. Outro problema que assola vários criadores aí num momento ou no outro, mortalidade de filhotes morrendo. E aí tem que achar a causa. Eu já tive problema com isso em 2012 para 2013,
E o meu problema foi agrotóxico, já falei isso aqui, perdi mais de 200 filhotes com problema de agrotóxico no milho e na chicória. Tome cuidado ao comprar verdura, legumes em determinados locais com problema de agrotóxico. Tá? Então, no momento ou no outro aí, o criador pode passar por esse tipo de problema. Eu já passei várias vezes e você pode também passar por outros tipos de problema, né? Que vem a ocasionar morte de filhotes. Um probleminha aqui também que assola vários criadores e é chato pra caramba é a muda francesa ou perda de penas em filhotes por estresse. A muda francesa, ela é um vírus que quase todo criador tem. Quase todo. Criador que falar que não tem, é muito difícil isso, sabe? Toda criação tem esse vírus da muda francesa que num momento ou no outro, você olha o ninho, cai as penas dos filhotes tudo. E eles ficam com a asa curta e com a cauda curta, que a gente chama, né, de asinha. E não volta a crescer, o filhote fica com aquela dificuldade de empenação. Agora, quando o filhote sai do ninho, começa a se alimentar e fica estressado porque ele não está se alimentando corretamente, ele também perde as penas. Ele perde as remiges, né, que são as penas longas da asa que propicia o voo, e perde as retrizes, que são as penas da cauda. Mas elas voltam a crescer. Aí já não é caso de muda francesa, já é caso de estresse. Mas a muda francesa é quando você tem um periquito no criatório que acontece isso, todos os demais têm esse vírus. Só que ela assola alguns periquitos e ocasiona isso por questão de imunidade. Nem todos os seus periquitos vão estar com a imunidade alta. Então, quando a imunidade cai, o vírus toma conta da ave e ocorre esse problema nas penas. Isso ocorre também em ave adulta. Às vezes você tem um periquito adulto, perfeito, bonito, já criou, tirou filhote e tal, e ele tem esse vírus e convive com isso naturalmente. Quando ele estressa ou dá um outro tipo de problema nele, ele começa a perder as penas, perde a pena da cauda, perde as penas das asas e não recupera, fica aquele periquitazinha. E você vai fazer o quê? Né? Dá até para criar com ele de novo, eu já fiz isso e funciona. Então, a muda francesa, quando ela começa a ocorrer no criatório, você tem que tentar identificar os periquitos que mais apresentam esse tipo de problema e tentar separá-los dos demais, não utilizá-los. Tá? Para você tentar ir sanando isso. Mas todos os plantéis do mundo têm esse problema uma hora ou outra. Eu já conversei com criadores em todo o mundo, com árbitros do mundo também, que já viajaram, foram outros criadores e já me falaram. Todos os plantéis, num momento ou no outro, têm o problema da muda francesa. É muito chato isso, mas saiba, vai acontecer e você tem que ir isolando as aves que ocorrem com esse tipo de problema. Outro problema que alguns criadores passam a ter depois que começa a ter criação é a falta de tempo. Não cuidar adequadamente. Porque cada criador tem um trabalho, tem uma vida. E às vezes o criador não tem como se debruçar em cima da criação para ter um resultado positivo. E aquilo que você deixa de lado, a resposta vem de lado também. Não adianta você achar que você vai deixar os periquitos, vai tratar dia sim, dia não, e que a coisa vai andar. Não anda. Não anda. Tudo que você dedica, tudo que você debruça, tudo que você faz com mais afinco, a resposta é positiva. Se você faz nas coxas, a resposta vem nas coxas também. Então, essa questão de tempo, ela é necessária. O criador tem que se dedicar. Deixar os periquitos a cuidado de terceiro, de tratador, e esperar um bom resultado, e esquece. São raros os tratadores que veem a criação como um criador. Não vê, não. O próprio nome já fala, ele é tratador, ele não é criador. O cara está tratando os seus periquitos, ganhando um salário que você paga para ele está preocupado com a vida dele. Ele não é criador, ele é tratador, ele foi contratado para aquilo. Você chega, está tudo lindo, maravilhoso, tudo limpo, água trocada, fundo limpo, ração, o quarto maravilhosamente limpo, mas tem os problemas. Um filhote não está se alimentando, aquele macho está com outro tipo de problema. Você não vê, você está pagando o cara e está no seu serviço trabalhando. Quando você volta, tudo um brinco. O cara fez o trabalho dele, mas ele é tratador. E os problemas da criação?
está tratando ali, está em contato direto e ouvindo e vendo os problemas das demais gaiolas. Quando eu estou no meu criatório tratando, são 40 gaiolas que eu uso, nem todas criam, já falei isso, eu crio com 30, 32 gaiolas no máximo, 8 ali vão dar problema. Mas na hora que eu estou tratando, eu estou vendo uma fêmea que está estressada, um macho que está estressado, um filhote que não está sendo alimentado, eu estou ouvindo e estou vendo. Isso, você dá o pulo do gato, você sana vários tipos de problemas. O tratador, ele vai tratar, vai fazer o que você pede e não vai sanar isso, a não ser que ele seja criador também. E ele consegue dar uma mexida nisso, mas para ele mexer ele tem que falar com você, porque a criação é sua. Então, essa questão de ter um tratador ou deixar para lá, pode prejudicar a criação também. Eu conheço criador aí que a criação às vezes não anda, porque o cara às vezes é empresário, cuida da vida dele, tem N a fazer, eles têm uma criação, tem tratador, tem um criatório bonito, tudo, mas a criação não deslancha. Por quê? Porque você tem que estar em contato direto. Ou quando você voltar do seu trabalho, mesmo que tudo esteja limpo, você tem que dedicar umas horas ali dentro para você tentar sanar os problemas. Porque deixar para lá, ao cuidar de terceiro, é um pouco complicado ter sucesso na criação. Fica atento a isso. Depois de tudo isso, qual que é a última dificuldade do criador quando ele consegue sanar, ter uma noção disso aí tudo? Ter um plantel de qualidade, ou seja, mais de 80% das aves do plantel de boa qualidade. E o que é ter boa qualidade? O criador tem que enxergar o que é uma ave de qualidade. Tem gente que não enxerga, tem gente que acha que enxerga. Eu converso com o criador que ele acha que ele enxerga, e na hora que ele publica as melhores aves dele, tá cheio de defeito, que eu vejo isso. Só que se você fala, você acaba ofendendo o outro criador. E todo mundo leva um tempo nesse aprendizado. Então, o criador tem que procurar, assim que ele sana vários tipos de problemas, já cria um tempo, ter um plantel de qualidade. Mais de 80% das aves do plantel com qualidade. Sempre vai nascer ave mais simples. Sempre você vai ter um probleminha aqui, outro ali. Não existe plantel perfeito. Essa perfeição ela não existe, é só na teoria. Tá? Todo mundo busca ter um plantel lindo e maravilhoso. O melhor plantel que você vê na internet de criador europeu não é tão perfeito quanto parece. Aquilo é vídeo. O vídeo tem como você filmar e fazer um vídeo maravilhoso só filmando aves certas e belas. Às vezes ali tem problema em outras voadeiras, em outras gaiolas, e aquilo não é filmado. Tá? Todo criador do mundo, seja ele do melhor até o que está iniciando, tem problema. Tem aves de alta qualidade, de média qualidade e de baixa qualidade. Todos têm. Uns têm mais, outros menos. Então esse é o último problema que o criador vai ter, né? Ter um plantel de alta qualidade, ou 80% das aves ali de alta qualidade. E para chegar no objetivo final, né? Que é a satisfação de ter um criatório, de saber conseguir fazer o manejo ali, andar com as próprias pernas, ter boa qualidade no plantel. Como que você consegue isso depois de todas as dificuldades? Porque o tema do vídeo é da dificuldade até o objetivo final. Esse objetivo final você consegue ele, primeiro, para você estar satisfeito, estudo. Gente, não tem como ter sucesso, chegar no objetivo final, estar satisfeito se você não estuda. Tá? Esperar que o conhecimento venha do nada, esquece, não existe isso. Todo mundo que tem sucesso na vida teve ou sorte, ou ele estudou muito, ou ele correu atrás. Tem que ter conhecimento. O conhecimento ele só vem através de estudo. Para você fazer os acasalamentos certos, para você entender de genética, você tem que estudar. Você tem que entender sobre a questão das mutações, como acasalar, como conseguir determinadas mutações, fora a morfologia, como que você vai trabalhar para ter uma ave morfologicamente mais moderna, questão de padrão. A pessoa tem que sentar e estudar. Não adianta só assistir vídeo e achar, eu vi o vídeo, agora eu sei. Não sabe não. O vídeo é uma orientação de uma estrada a ser seguida. Tem que sentar e estudar. E aonde vai conseguir isso? Na mídia social tem artigos em todo mundo, em várias línguas, que você tem que buscar. Às vezes está em turco. Se você sabe que a língua é turco, vai no tradutor e traduz. Foi assim que eu fiz. Tem que buscar. O criador tem que ter conhecimento.
Se não tiver conhecimento, não vai para frente. Conhecimento é poder, tá? Eu já disse isso aqui. Então estude, assista os vídeos, saiba o que precisa e estuda. Aprofunda o conhecimento, tanto para trabalhar a questão dos acasalamentos, quanto para trabalhar e evoluir a morfologia do periquito. São coisas completamente distintas uma da outra. Outra coisa, outro tipo de conhecimento, o empírico, ele só vem com a prática, com o tempo. O criador tem que dar tempo ao tempo. Tem gente que em 3 anos de criação já evolui o conhecimento, bastante. Cada criador tem o seu tempo, tá? De aprendizado. Tem gente que cria tem 10 anos e é fraco em criação de periquito. Tem gente que tem 10 anos, escuta isso que eu estou falando. Tem criador que cria tem 10 anos ou até mais e não enxerga periquito. Não consegue evoluir criação e acha que enxerga e acha que evolui. E tem criador com 3 anos só que já é um senhor criador que estuda, sabe o que está fazendo e o plantel evolui. Isso é o tempo. Cada criador tem o seu tempo. É igual uma criança para falar. Algumas crianças começam a falar mais cedo, outras falam mais tarde. Algumas começam a andar mais cedo, outras começam a andar mais tarde. É o tempo de cada uma. Então, se o criador estudar, se dedicar, trabalhar com afinco, parte visual, auditiva, estudar, anotar tudo, ler e reler, conversar com criadores mais experientes, visitar criadores mais experientes, ver como que tudo funciona, estar atento, ter amor e paixão, obsessão por aquilo que você está fazendo, a coisa flui. Você tem que ficar obcecado, sabe? Periquito é como se fosse uma cachaça. Eu nunca bebi, mas eu uso essa terminologia aqui para poder ficar fácil a compreensão. Vou fazer agora 45 anos de idade, eu nunca pus álcool na boca e nunca fumei. Sempre pratiquei esporte, tomo muita água. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, quando eu uso a terminologia periquito é uma cachaça, é porque é aquela coisa viciante. Quando você se vicia, quando você torna aquela criação uma obsessão, aí a coisa começa a andar. Porque você começa a estudar, você começa a ficar curioso, você começa a visitar, procurar, o universo começa a abrir. Agora, o criador que coloca num quarto de criação, periquitos em gaiola e espera que ele dê frutos, um dia vai dar fruto, mas a coisa não anda do jeito que ele espera. Então, o criador que está começando a criar ou que já cria e que passa por, ou já passou por todas essas dificuldades que eu estou falando aqui, eu tenho um vídeo no canal aqui falando específico sobre problemas na procriação, problemas na criação, tem vídeo específico sobre isso, por isso que eu não entrei nesses detalhes aqui, porque o vídeo aqui é da dificuldade ao objetivo final. Todo criador passa por isso, tá? O cara que fala para você que não tem problema na criação, ele está mentindo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem, eu tenho problema, direto eu tenho um problema aqui, outro ali, direto eu tenho, todo criador tem, não existe plantel perfeito. Tá? Tem muita gente aí que fala que não tem problema, que está tudo tranquilo. Ele tem problema e não fala. Todos têm. Porque eu já conversei com criadores desse Brasil inteiro e até do mundo. Você acha que o plantel do cara tá lindo e maravilhoso e em off, a gente conversando, eles falam dos problemas. Já mandou fezes para laboratório para ver que tá morrendo, que tá isso, plantel que não evolui, mas quando vai na mídia social, Instagram e Facebook, tá publicando como se estivesse tudo lindo e maravilhoso. E ele tá com um problemaço no plantel dele. Então, não vá achando que tudo são flores. Todo mundo passa problema uma hora ou outra, tá? Então, o criador que está começando, ele vai passar por esse problema. O criador que já cria, que está passando, é normal. Mas a gente consegue sanar isso tudo com estudo, conhecimento e com a prática do dia a dia, tá? Um bom manejo, uma boa alimentação, limpeza, tá? Tudo muito bem organizado ali, para o bem das aves, tá? Mas só estudar um pouco, ter conhecimento, conversar com criadores mais experientes, que tudo flui, ok? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado um pouco a dar um norte para alguns criadores. Eu não entrei em determinados pontos porque eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, até de forma específica,
E esse aqui é o 38º vídeo que está na playlist. Quem quiser vídeos informativos é só acessar a playlist. Esse é o 38º vídeo que eu faço para ajudar os demais criadores, ok? Então, um forte abraço a todos e até mais.